que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que avaliam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Vamos fechar os nossos olhos agora. Desde já agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui nesta noite, para podermos aprender um pouco mais, para aperfeiçoarmos a nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada porque sabemos que necessitamos a cada dia ouvir da Tua palavra, ouvir dos Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por esta casa que tem mantido as portas abertas para que isso possa acontecer. Obrigada, Senhor, por permitir a presença dos nossos amigos que nos regem, que nos ajudam, que nos inspiram e que nos guiam a todo instante. Que possamos, nesta noite, absorver tudo aquilo de bom que será trago para os nossos corações. E que o nosso querido seja inspirado e usado como instrumento necessário para que isto aconteça. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. A palestra de hoje é de um palestrante vindo do Brasil. Que benção, olha só, nós estamos hoje, né? Privilegiados. É o Adauri. O Adauri, ele é membro, né, aqui da nossa casa, trabalhador, nos ajuda sempre no que pode, participa conosco aqui no estudo do Livro dos Espíritos na terça-feira, muito participante, nos ajuda bastante com seus conhecimentos. E é um prazer termos aqui hoje, né, para falarmos, para aprendermos um pouco mais. Adauri, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, né, que eu estou aqui. E é uma honra também, né, eu acho que quando me fizeram o convite para falar desse tema, eu fiquei surpreso por duas coisas. Uma delas é que hoje é 18 de abril, né, não de 1857, mas de 2019. São 162 anos, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos. E também é a primeira vez que eu faço uma palestra na Casa Espírita. Então, assim, eu espero trazer para vocês né, alguns minutos de reflexão própria, e me perdoem se, né, eu não consegui fazer a tarefa 100%, mas se eu fazer 80%, eu prometo melhorar na próxima. Então, nós vamos começar falando, né, vamos voltar um pouquinho no tempo, em 1931. E em 1931, com as mãos abençoadas de Chico, ele começou a escrever o seguinte:
o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos golvos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou ao exílio beija. A luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra de minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas. A alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clama as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Esse poema de Alta de Souza, e foi um dos primeiros que o Chico psicografou dela, e está no livro Parnaso de Além Túmulo, né, que foi publicado, né, no mesmo ano. Né? Então, eu comecei com esse poema porque fala de muitas coisas lindas, fala de mortalidade da alma, fala dos fundamentos básicos da doutrina com muita simplicidade. E quando eu estava preparando esse estudo, veio vários poemas da Alta, eu acho que ela estava no meu ouvido. e esse particularmente me tocou muito o coração, e eu queria dividir com vocês para ilustrar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje no Livro dos Espíritos. Para falar do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer um pouquinho de uma viagem no tempo. Nós vamos falar como era a época de Kardec, no século XIX. Nós vamos começar com um pouquinho de aula de ciências. O que se sabia de ciências na época? Então, aqui tem uma teoria que a gente estuda quando a gente está na 5ª série. No ensino fundamental do Brasil, aqui provavelmente eu não sei que é a série que eles estudam, mas também se estuda logo no início as primeiras coisas de ciências. Então, a teoria é a teoria da geração espontânea, ou a biogênese. O que essa teoria nos diz? Ela é muito simples, é mais ou menos isso aí mesmo que vocês estão vendo. Né? Na época, o cientista olhava para as coisas, viam as coisas acontecer, e eles tentavam basear o conhecimento científico naquilo que eles viam. Então, os sapos sempre saem de lagoas cheias de lama. Então, lagoa, né? Nós temos aqui lagoa mais lama é igual a sapo. Para nós, hoje, a gente é engraçado, né? Mas na época deles não existia microscópio. Existiam as lentes de Galileu, né? Que as pessoas conseguiam ver outros mundos, mas a gente não conseguia ver um mundo infinitamente pequeno. Então, isso é muito importante para o conhecimento científico, porque foi a primeira indagação, é a primeira pergunta, como que as coisas surgem, o que existe, o que a gente não consegue enxergar. Então, em contrapartida, para tentar esclarecer as coisas, na mesma época de Kardec, né, se você vê o Luiz Pasteur, que nasceu em dia 27 de dezembro, em 1822, e faleceu um pouquinho depois de Kardec, também francês, ele tentou refutar essa teoria. Então, ele não faz sentido, né? Lama, mas o quê? Gerar um sapo, né? Deve ter alguma coisa aí que não está batendo, né? Então ele criou o seguinte experimento e afetou o mundo inteiro desde então. E até hoje nós utilizamos o que ele tentou explicar na época para quebrar aquela teoria que nós vimos anteriormente. Então esse foi o experimento dele. Então o que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, uma sopa, né? E ele colocou num frasco. Pegou o bico do frasco, esquentou, que é vidro quente, você pode manipular o vidro. Ele fez exatamente igual está aqui. Esquentou, esticou o vidro do frasco e começou a botar a sopinha para ferver. Com a fervura, o que acontece quando a gente ferve um líquido? Ele evapora, exatamente. E com o bico desse jeito, o que vai acontecer? O vidro esfria o vapor. E o vapor condensa para o estado líquido.
e forma bobolhas. Aqui assim, cheio de bolinhas. E o que acontece? Essas bolinhas, elas servem como um filtro. Então, se algum micro-organismo tentar entrar ali, não vai conseguir, porque vai ficar preso nas bolhas de água. Então, ele conseguiu, né, fazer esse experimento, e depois da fervura do caldo aqui, não tinha micro-organismo nenhum aparecendo, surgindo do nada. Então, ele falou assim, bom, se isso está acontecendo dessa forma, vamos fazer diferente. Vamos pegar o mesmo caldo nutritivo, vamos quebrar o gargalo, deixar exposto. Você pode tentar ferver, mas se não tiver aquele bico de cisne, os organismos vão entrar, vão contaminar, e o que vai acontecer? Vai surgir micro-organismo. Por quê? Os micróbios no ar é que são responsáveis pela geração de novos micróbios. Então ele consegue, pela primeira vez na história da humanidade, provar que o sapo, que a lagoa mais lama não gira sapo. Então é simples a teoria, mas isso é importante porque criou um sistema de tratamento porque a gente tem que lembrar que até hoje os produtos, principalmente os laticínios, se beneficiam. Uma indústria inteira alimentícia na sociedade depende diretamente de um exemplo tão simples para nós hoje, mas que na época foi marcante. E na época também, que nós estamos falando do século XIX, o que estava muito vigente era o materialismo. E ainda é até hoje. Por que o materialismo na época? Porque a Igreja Católica, principalmente, ficou no poder muitos anos, quase 1000 anos. E o conhecimento, durante 1000 anos, pertenceu a uma classe elitizada. E quem tinha o conhecimento é que dominava a sociedade. Na época, numa sociedade feudal, onde quem nascesse em família privilegiada tinha acesso à educação e conseguia controlar a sociedade. Então era muito isso, era o eu, o self. Por quê? Porque as pessoas simples estavam cansadas desse sistema de quem pode mais é aquele que manda mais na sociedade. Então geraram várias teorias na Europa no século XIX, e uma delas foi o materialismo, que uma das maiores do materialismo é o que você não consegue ver e não tem importância. O que é importante é o dinheiro, porque você consegue ver e automaticamente te dá posse. Então, e com isso surge o quê? Surge tudo isso que nós estamos vendo aqui. O self, né? As chagas da humanidade surgem da onde? Surgem daqui. Do tentar o acumular, do egoísmo e o orgulho. Então, o Livro dos Espíritos nasce numa época justamente para ir contra tudo isso que estava acontecendo no século XIX. E lembrando uma passagem de Jesus, e essa passagem nos diz o seguinte, isso está em João, no capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito é verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Essa passagem de Jesus nos fala sobre o quê? Sobre o mundo que a gente ainda, na época dele, não poderia explicar, porque as pessoas não estavam preparadas para entender o que ele queria dizer com isso. Jesus, ele falava, tudo que ele falava tinha significado. E uma das coisas que ele tentava falar para crianças, com parábolas, com historinhas, porque elas faziam sentido e assim a gente aprendia. Eles aprendiam, eles conseguiam entender as histórias de Jesus na época. Mas hoje, 2000 anos depois, será que a gente ainda precisa ouvir as historinhas de Jesus da forma que ele contava? Eu faço uma pergunta para a nossa própria reflexão. Hoje nós já temos essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos explica tudo o que ele nos ensinou de uma forma mais detalhada. Então, é o advento, Jesus já dizia há 2000 anos atrás,
a vinda do Consolador. E então, né, no mundo espiritual, antes do Livro dos Espíritos ser publicado em 1857, principalmente na virada do século, no mundo espiritual, o Chico, através do espírito Huberto de Campos, ele na psicografia, ele recebe uma mensagem e explicando justamente essa época que Kardec estava para nascer e como o plano espiritual estava se preparando para o evento, para o que Jesus falou há 2000 anos atrás, a vinda do Consolador, que é o Espiritismo. E com as palavras de Huberto de Campos, eu vou ler um pouquinho, me permitam ler, porque o texto é riquíssimo e eu não consigo falar com inspiração, mas Huberto de Campos começa assim: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades, assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores. Todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação dos missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração, pelo próprio Cristo, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Então é isso. No plano espiritual, Kardec já se destacava, e a missão de Kardec era essa: oferecer a toda a sociedade, a todo mundo, a todos nós, até hoje, um método de observação a todos nós, como Galileu e Galilei, há muito tempo antes de Cristo, quebrou aquela teoria, né, de que a Terra era o centro do universo, como Luiz Pasteur, que fez um simples experimento e falou: não é possível, né? Tem que ter algo a mais. Então, foi assim que, a 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail. Como todos nós sabemos, Allan Kardec ele via a luz da atmosfera na cidade de Lyon, com essa tarefa de trazer para nós essa doutrina tão maravilhosa que nós temos e que batalhamos e trabalhamos por ela. Então, essa foi a 4ª edição. Eu tentei achar uma foto da primeira edição e eu não consegui para ilustrar. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, dessa doutrina. O Livro dos Espíritos foi publicado novamente em 18 de abril de 1857. E o Livro dos Espíritos, ele traz os fundamentos básicos da doutrina espírita. E como nós podemos ver aqui, a doutrina espírita são 3. Eu vou falar novamente porque é repetitivo. A gente sempre fala desse triângulo, que é uma filosofia, que é uma ciências e que é uma religião. Então, aqui eu coloquei mais ou menos a transição, a evolução da sociedade. Por onde que nós começamos e aonde nós estamos indo. Então, aqui no início, nos mundos primitivos, ou no início da humanidade, não existia filosofia, não existia ciência, não existia religião, só existia o senso comum, mas não deixava de existir uma coisa: a religiosidade. A todo tempo, a religiosidade sempre existiu. Então, a religiosidade, na época primitiva, era baseada mais ou menos nas experiências humanas. Então, era assim: a gente tinha medo de passar fome,
A gente fazia, né, como é que é, uma propina com um deus do sol, um deus da chuva, para poder mandar, né, um pouquinho de chuva. Aí fazia-se a lavoura, e aí fazia, né, os tributos, porque tem que pagar, mas não deixa de ser religiosidade. E essa religiosidade que vai fazer com que a filosofia, na transformação e também no avanço para a ciência, nos conecta com com o mundo divino, nos conecta com Deus e também nos conecta com a espiritualidade superior. Então, isso é muito importante porque mostra que estamos evoluindo. Né? Mostra que em 2000 anos nós evoluímos bastante e ainda temos muito que evoluir. E eu trouxe uma passagem para nós refletirmos também. E essa passagem está na introdução do livro Consolador. E o Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier e através do Espírito Emmanuel, nos traz a seguinte pergunta: apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Qual deles é o mais importante? E então Emmanuel vai elucidar para a gente com essa resposta. Ele diz: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião. É o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então é isso, gente. A religiosidade ainda existe aqui. Em formas talvez mais sutis. Hoje a gente não faz... Bom, eu acho que a gente acaba ainda fazendo de vez em quando, né? Porque o que acontece? Quando a gente está com um probleminha, a gente quer resolver as coisas, né? Então a gente vai lá, faz... Bom, quando eu era católica, eu fazia as promessas, né? Eu subia a ladeira de joelho. Enfim, nós temos essa necessidade de nos conectarmos com o divino. Então, essa necessidade ela é inata. Isso não nos torna primitivos. Muito pelo contrário. Nos conecta. Né? E é claro que nós temos que melhorar, porque Deus não necessita, né, das nossas migalhas. Né? Deus não necessita disso, mas só o fato de nós pensarmos em melhorar-nos eleva o nosso pensamento e nos conectamos com o plano superior. Então isso já é uma melhora, né? Já estamos no caminho. E o Livro dos Espíritos, ele é um vasto caminho. Tem 2 anos que eu estou participando do estudo, fazendo comentário, também fazendo a divulgação do estudo nas terças-feiras aqui na casa. E seria imprudente de mim tentar, em alguns minutos de reflexão aqui, esboçar todos os vastos conteúdos do Livro dos Espíritos. Mas como fotógrafo, eu vou tentar lançar umas fotos, uns ângulos, assim que eu acho que a gente deveria, de repente, refletir um pouquinho sobre. E assim tentar elucidar de alguma forma, porque eu não tenho um caminho correto. A gente só começa a ler esse livro e termina 2 anos depois. Mas não é uma leitura, é um estudo. Então é um estudo para o resto da vida. Porque ali está todas as respostas que nós precisamos para nos tornarmos melhores em tudo que nós fazemos na vida. Divaldo já falava que assim, lê uma vez, lê 2 e estuda o resto da vida e no fim continua estudando. E vai levar várias encarnações para a gente aprender tudo que está ali. Mas
Eu vou tentar lançar umas fotos aqui, algumas coisas importantes, também para esclarecer para aqueles que estão chegando no Espiritismo agora, tentar entender do que é o Espiritismo, do que falamos, quais são as nossas discussões, qual é o objetivo do Espiritismo, porque tudo isso são temas do livro dos Espíritos. O primeiro delas é essa pergunta: o que é Deus? Não é quem é Deus, né? Isso foi a primeira coisa que eu aprendi aqui. Isso me tirou da cabeça muitas interrogações, aqueles nó que dá na cabeça quando eu tinha 9, 8 anos de idade, sem fazer, né, retrospecto da minha própria vida. Mas o que acontece? Você vai pensando, aí dá aquele nó, você não sabe para onde que ir, dá aquela dor de cabeça, você só quer parar de pensar. Né? E então Kardec ele foi muito inteligente colocar isso na primeira pergunta, quando a gente começa a estudar, logo no início, o que é Deus? Não é quem é Deus, isso é muito importante. Quem seria se referir como Deus como se fosse uma coisa criada, um ser criado por nós. Mas o que já é mais abrangente. Nós vamos ficar aqui tentando colocar o que é Deus. A gente pode ficar horas colocando o que é Deus. Né? Já me esclareceu muitas coisas. Me confortou. Me deixou um pouquinho mais em paz comigo, porque aquele nó já não dá mais na minha cabeça, porque eu já consigo tentar. Ok. Tem coisas que a gente não consegue explicar, porque nós não estamos ainda com condições, da mesma forma que quando a gente estava, que os discípulos estavam com Jesus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus não conseguiam entender as historinhas que ele falava. Mas um dia, se a gente continuar nesse caminho de melhoramento, um dia nós vamos entender o que é Deus. Mas por enquanto a gente vai tentar explicar um pouquinho. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esclarece muita coisa, porque tem gente que acha que o Espiritismo não fala de Deus. Né? Então isso já é uma coisa que a gente leva para casa com tranquilidade. Nós acreditamos, nós somos cristãos, né? E acreditamos sim em Deus. E algumas coisas de Deus Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então não tem que ficar pensando quem criou Deus, porque não existe. Né? Logicamente não existe. Porque Deus é o princípio e o fim. É tudo. E continuando nessa reflexão, nós vamos entrar na questão número 76 do Livro dos Espíritos. Como podemos definir os espíritos? E a resposta é, de acordo com a espiritualidade, podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. Então, tudo que não é material é espírito. Concordam? E o outro tema, outra foto do Livro dos Espíritos é onde está escrita a lei de Deus. Dizem que, não dizem, mas está escrito em toda a história da humanidade que as guerras que mais mataram foram as guerras santas. Porque estava todo mundo tentando achar a lei de Deus num objeto, numa coisa material. Os cristãos, a maioria, tem muita linha do cristianismo sem falar. Não é criticismo nenhum a outras religiões, muito pelo contrário. Nós estamos falando que tem muitos que acreditam que a lei de Deus está na Bíblia, está no objeto. Tem outras religiões que acreditam que a lei de Deus não está na Torá. Tem outros que têm os textos bíblicos, mas Kardec, com a espiritualidade maior, falou que a lei de Deus está onde? Em nós mesmos. Então nós corremos pela humanidade afora, matando, assassinando, tentando provar um ponto, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Então, isso é muito profundo quando a gente para raciocinar, para refletir sobre isso. Essa necessidade da gente sempre olhar para fora e nunca olhar para dentro.
Aí nós nos perguntamos, por que existe Bíblia, então, se a lei de Deus está dentro da nossa própria consciência? Aí a gente vai pegar uma passagem de Jesus, né? Principalmente quando ele levanta o pão na Santa Ceia, lembrando hoje que a Quinta-feira Santa, para muitos, é um dia santo, quando ele pega o pão e pega o vinho e ele ergue, porque Jesus passava muito tempo com os discípulos, e sempre que ele passava, estava na ceia ou na casa de Pedro, se alimentando, comendo, porque a refeição é um ato que até hoje nós carregamos, é um ato familiar, e Jesus era muito próximo daqueles que estavam com seus discípulos, né? E ele falou que toda vez façam isso em memória de mim, né? Repita esse momento em memória de mim. Então a Bíblia, todos os textos sagrados, é uma lembrança para que a gente não se esqueça. A gente não se esqueça dessa lei divina. E no estudo essa semana, alguém comentou que a nossa memória ela é tão curta que às vezes eu não lembro o que eu comi semana passada, muito menos o que eu fiz num dia tal, no final, em 1990, numa quarta-feira do mês de agosto. Então, os livros, tudo que está escrito é para que a gente consiga lembrar exatamente, a gente não se esqueça, porque a nossa vida ela é eterna, né? Isso aqui é material, mas nós somos eternos. Se nós não lembramos um dia na nossa vivência aqui, encarnados, imagine como que a gente vai fazer para lembrar toda essa existência no curso da eternidade, né? Então está tudo escrito para que a gente se lembre e para que a gente possa fazer, lembrar, ler de como agir, como se portar, de como fazer de como se comportar na sociedade. E dando continuidade, nós já falamos de Deus, falamos do que é Espírito, falamos aonde que está escrito a lei de Deus, e eu gostaria de colocar mais uma foto para a gente, que é a próxima. Saiu com M, eu tentei consertar, desculpa. Da imortalidade da alma. Na questão 83, Kardec indaga, né, aos mentores espirituais sobre a alma em si. E essa é a pergunta: os espíritos terão um fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade terá um termo e se num dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Aí eu volto novamente ao que eu estava falando alguns minutos atrás. Aquele nó na cabeça. Aquele nó na cabeça que dá na gente quando a gente não consegue explicar as coisas. É porque nós não estamos preparados para entender esses tipos de coisas ainda. E os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E ainda eles continuam: nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E ponto final. Para que a gente não questione mais, né? Chega, né? E Kardec tinha essas coisas nele, né? Pelo método Pestalozzi, né? Ele era estudioso, era tão investigativo como pastor. Ele queria entender realmente como aquilo estava funcionando. Então, ele perguntava uma coisa e na pergunta ele tentava driblar isso tudo. Né, e a resposta para isso é essa. Nós dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E não tem. Então, nós vamos falar no próximo ponto como a vida é eterna, então nós temos que começar de agora a tentar melhorar e estudar, né?
porque o próximo ponto é instruí-vos, né? E nós temos por obrigação essa doutrina vasta, nos aprimorar com o conhecimento, porque hoje a gente já não tem mais desculpa de que nós não temos acesso à educação como no século XIX. A doutrina espírita, através das mãos abençoadas de Chico, né, desculpa chamar ele de Chico, né, com a proximidade do Francisco Cândido Xavier, porque a gente fala tanto dele, então a gente já chama ele de Chico, mais de 400 livros, então a gente tem muita coisa para poder estudar e já começar de hoje, porque tem muita gente que fala assim, já que a alma é imortal e nós passamos por aqui várias vezes com a reencarnação, então a gente pode deixar para a próxima, né? Porque eu já fiz muito nessa, né? Mas não é assim que funcionam as coisas. Porque nós estamos gastando tempo. Nós estamos perdendo tempo. Nós temos a oportunidade de melhorar hoje. Então, por que fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje? E eu deixo com essa reflexão. Então, a próxima foto que eu vou trazer do Livro dos Espíritos é reencarnação e o amor de Deus. É muito difícil a gente falar num Deus que é eterno, bom e justo, sem a gente falar de reencarnação. É quase que impossível, porque nós olhamos maldade, nós vimos maldade a todo tempo. Eu não vou comentar coisas ruins aqui, mas toda vez que a gente assiste jornal de manhã tem coisas horríveis acontecendo. E então a gente olha para essas coisas ruins e aí a gente geralmente faz uma prece, a gente pede a Deus pelas pessoas, mas também a gente não pode estar, como a gente aprende no estudo, estar orando só para a vítima, nós também temos que orar pelo agressor. Como Jesus fez na cruz, quando foi crucificado. Ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então a nossa oração ela é importante para que chegue também, e é assim que a gente possa substituir o mal pelo bem no nosso próprio pensamento. Porque é assim que começa. Tudo que existe, primeiro passa por um pensamento. E um pensamento ruim vai gerar coisas ruins. E um pensamento bom vai gerar coisas boas. Então a gente pode fazer esse exercício de quando vier uma coisa ruim na cabeça da gente, no dia a dia, né? Igual a gente é às vezes bombardeado por essas notícias ruins, né? Vamos tentar fazer esse exercício. Eu falo que é mais para mim mesmo, porque eu sou bombardeado o dia inteiro com coisas que às vezes eu nem sei de onde que vem, mas uma boa leitura, uma leiturinha pequena, levar nossa cabeça à religiosidade, né? Para poder, não porque Deus precisa que a gente faça isso, mas a gente faz por nós mesmos, porque nós queremos nos conectar com o plano superior. É muito diferente, porque aí a gente já está mudando a nossa atitude, né? Já estamos nos modificando o nosso pensamento. E para ilustrar um pouquinho, eu trouxe uma historinha de Chico, e o Chico trabalhava numa venda, né? Ele era atendente numa venda do seu José Felizardo. E era uma vendinha que era muito frequentada, e tinha uma pessoa que frequentava esse ambiente e era bêbado, né? E ninguém gostava, ele estava lá sempre causando intrigas. E o Chico odiava a pessoa, e não odiava porque o Chico não odiava, mas ele não tolerava a presença da pessoa. E como a pessoa estava bêbada, estava criando confusão, e sempre tentava criar confusão com o Chico. Aí o Chico abaixava a cabeça, quando ele ficava nervoso, fazia uma prece. E na prece, Dona Maria João de Deus, a mãe dele, apareceu e falou, mas Chico, não faz isso, muda o seu pensamento, porque essa pessoa pode se tornar um benfeitor no futuro. Aí, né, então tá, ele ficou com aquilo guardado para ele, né? No domingo, saiu ele e seu José para procurar algumas ervas para poder ajudar os doentes. E lá em Leopoldo, eles foram numa reserva e de repente o tempo fechou, ficou um nevoeiro, começou a chover, eles se perderam
Eles começaram a fazer prece para a espiritualidade e eles não sabiam onde que estavam. Aí acharam um casebrezinho, né? Naquela chuva, foi bater na porta do casebre. Quem estava lá? O bêbado do estabelecimento, que ele não se dava bem. E a pessoa foi, os acolheu, né? Tirou da chuva, esperou que a chuva passasse, deu alimentação para eles, ficou muito feliz com a presença deles e ainda indicou para o caminho de volta. Então, depois, né, orando, Ana Maria João de Deus aparece de novo para o Chico. Falou, Chico, tá vendo? Não te disse? E ele falou assim, entendi. Então, isso serve para a gente, né, essas historinhas simples do Chico, né? Como a gente pode mudar as nossas atitudes diante de situações corriqueiras que acontecem que às vezes deixa a gente com essa mágoa, com esse desentendimento em relação ao outro. Se a gente abaixar e fazer como Chico, faz uma prece, né? Ora por esse irmão, de repente ele tá precisando de uma prece. E quem sabe essa pessoa não se torna depois, ou aqui, ou depois, um benfeitor, porque todos nós estamos aqui nesse momento, é porque precisamos um do outro. E dando continuidade aqui, falando do amor de Deus, nós vamos falar da questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Então é dessa justiça de Deus, né? É a revelação, pois nós não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então é muito egoísmo pensar que quando a gente faz o mal, se a gente não se converter enquanto estamos aqui, que a gente vai arder no inferno, não sei aonde, desculpa falar a palavra, de repente no plano inferior. Tem outras tantas coisas, né? Mas se Deus é todo amor e bom, isso não pode existir no reino dele. Então ele nos dá a oportunidade, e as oportunidades, se são dívidas contraídas aqui no plano, tem que ser pagas aqui no plano. E aqui no plano material é uma escola, porque a vida realmente é no plano espiritual. Só que às vezes a gente esquece disso, né? E o esquecimento ele é fundamental para todo esse aprendizado. Porque imagina se a gente fosse aprender ou lembrar de todas as coisas que nós fizemos no passado. Nós enlouqueceríamos. Então, causaria muita intriga. Então, o esquecimento ele é parte da reencarnação e ele é parte dessa possibilidade de crescimento, dessa interação um com o outro e das provas que nós mesmos escolhemos antes de vir para cá. Então, aí a espiritualidade ainda continua, né? A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão, novamente. Se nós estamos falando que Deus é eterno, justo e bom, a gente está dando uma qualidade para Deus, se não fosse através da reencarnação, de ser um pouquinho egoísta, que é uma qualidade humana que não faz sentido nenhum, logicamente. Outra foto do Livro dos Espíritos é essa, a pluralidade dos mundos habitados. É porque nós temos a tendência de achar que tudo gira em torno de nós, né? Que só o que existe é o que nós podemos ver. Mas nós sabemos, ainda mais agora com o avanço da ciência, o que a gente vê, e também aqui palestrantes que já vieram falar, o Júlio Carvalho já veio falar uma palestra linda sobre o vasto, infinito e universo, como ele é vasto, bilhões de galáxias igual a nossa. E só aqui, a planetinha Terra, é onde existe vida. Não faz nenhum sentido. Logicamente, pensando à luz do conhecimento científico e a lógica, então a fé sem raciocinada não faz sentido? Então não faz sentido a gente achar que só o nosso mundo é que existe um mundo habitado. E Jesus já dizia isso, né, para os seus discípulos.
Na casa do meu pai há várias moradas. Não me pergunta o versículo, mas está me vindo na cabeça, né? Então, a casa do meu pai há várias moradas. De que Jesus falava? Ele não podia se explicar na época porque ninguém entenderia, mas hoje a gente já consegue entender, porque na época de Jesus a gente não conseguia ver o universo como a gente vê hoje, né? Então, novamente, existem outros planos, outras camadas que o livro dos Espíritos traz e explica detalhadamente. Então, se você quiser, tiver curioso sobre isso, venha participar do estudo de terça-feira. Isso aqui é muita água para, né? Muita coisa para ser discutido. E, né, refletindo sobre a pluralidade dos mundos, na questão 55, né, Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a espiritualidade amiga responde: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acredita que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Novamente, Deus é muito maior. É colocar qualidade em Deus humana, achar que a Terra é a única habitada. Porque na sua imensidão, na sua grandeza, né, existe logicamente muito mais do que a gente consegue ver com os nossos olhos. E o modelo, né? Qual é o nosso modelo? Alberto de Almeida falava assim: se alguém se acha modelo, tem que ir para um centro psiquiátrico, né? Porque não tem como alguém falar que amou como Jesus amou, né? Ele é o nosso guia. E talvez essa é uma surpresa para aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo, acham que nós não somos cristãos, mas ele é o nosso guia, nosso irmão. Com o Espiritismo eu aprendi uma coisa, que Jesus deixou de ser Deus. Ele passou a ser irmão. Isso é mais próximo, né? Outra coisa também que nós estamos aqui tentando nos melhorar todos os dias e que um dia nós chegaremos lá como ele chegou e ele é o nosso exemplo, o nosso caminho. Então isso é muito forte, me marca todos os dias, porque eu cresci vendo Jesus numa trindade, num dogma que ele é Deus, junto com o Espírito Santo. Mas se ele foi criado como nós fomos criados por Deus, logicamente, ele é criatura, ele não é Deus. Então isso é muito importante, porque essa é a nossa energia para o dia a dia, é a nossa força para o dia a dia, de saber que há caminho para a gente chegar lá um dia, que nós vamos sermos perfeitos, que nós vamos amar como ele amou. Então isso nos dá aquele conforto, aquela esperança, que às vezes quando a gente está passando por dificuldade, a gente só para pensar, não, um dia nós vamos ser como Jesus. Olha como que dá força para a gente. Não importa, não há tempestade que dure para sempre, não há dilúvio que chova para sempre. Então vai sempre passar, mas passa mais fácil se você pensar assim, que um dia você vai ser como Jesus. Então ele se tornou mais próximo com o Espiritismo. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, que me deixa alegre e que trouxe a grande cura para a minha vida. Porque a cura que nós queremos muitas vezes, a gente acha que está fora da gente. Mas ela está dentro da gente mesmo. Quando a gente começa a analisar o que a gente pode fazer de melhor, o que nós estamos fazendo para o nosso próximo.
Será que eu estou tratando o próximo como eu queria que eu tivesse sendo tratado? Será que eu faltei com respeito? Será que eu pedi desculpa? Será que era assim que Jesus se comportaria nessa mesma situação? Então, falar dessas coisas pode vir como surpresa para muitas pessoas que acham que nós não somos cristãos. Mas nós somos, como outro dia no estudo as pessoas falavam, mas por que o mal ele não é inibido? Né? A notícia má corre a velocidade, né? E às vezes a gente fica como inibidos para falar do bem ou para espalhar uma coisa boa. O mal espalha em dois tempos, a cidade toda sabe, é uma coisa ruim. Por que o bem demora tanto? E uma das respostas no estudo falou que não é que não demora, mas é que a gente às vezes não enfatiza, né? A gente não distribui tanto, né, as coisas boas que a gente faz. Eu entendo que também, por um lado, Jesus disse que a mão direita faça, que a mão esquerda não, né? Que a mão direita faça, que a esquerda não fique sabendo. Porque senão, aí você já recebe, por causa do orgulho, você já recebe a sua recompensa. Né? A recompensa já vem imediata. Então a gente não deixa de perder os pontos para o plano espiritual, né? Então a gente não faz. Mas se nós sabemos só fazer o bem, então a gente já faz isso por intuição, a gente não vai saber mais fazer o mal, porque é uma coisa inata. Um dia a gente vai chegar lá, seguindo o modelo que Jesus foi para nós. E Jesus disse, né, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. É essa transformação que ele pede que nós temos. Essa transformação que tem que ser feita dentro de nós, né, para que a gente possa alcançar essa vida em abundância. Um comentário de Kardec sobre a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, se algumas vezes desviaram para falsos princípios, foi porque se deixaram dominar pelos sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Se eles se desviaram desses ensinamentos de Jesus, foi porque eles estavam pensando não em Jesus, mas em si mesmo. No que eles estavam querendo ganhar com aquilo. E assim Jesus já dizia no seu tempo, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Mas com a habilidade que nós temos, com a educação que nós temos, com a inteligência que nós temos, hoje a gente sabe distinguir. Porque olha para aquele ser ou para aquela instituição e procura as obras. Não é? Procura as obras. Porque falar é fácil, né? Vamos arregaçar as mãos e fazer. Não é assim? Madre Teresa de Calcutá já dizia, né? Que reza leva muito pouca gente para o céu. Ela já dizia isso, né? Que mais vale a mão na luta e dando de comer ao pobre com caridade, com amor, se dedicando. Não importa se você acredita ou não acredita, mas que faça o bem, que atue no bem. E a passagem de Paulo, né? Porque quando a gente fala de Jesus, para ele habitar em nós, né, a gente tem que lembrar de Paulo de Tarso, como ele viveu a vida dele, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E aí a vida novamente não vai deixar de ter obstáculos e desafios, porque faz parte do que nós estamos aqui. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então não espere felicidade, porque isso aqui não existe felicidade eterna, existem momentos felizes. Mas quando a dificuldade vier, vamos lembrar que Jesus está conosco. Levantar a cabeça e continuar em frente, porque o auxílio virá no tempo
de acordo com o nosso merecimento, com as nossas necessidades, se a gente tiver fé. Entusiasmo significa Deus dentro de nós. Então, auxiliar o próximo, auxiliar o vizinho, auxiliar aquelas pessoas que a gente não gosta, né? Fazendo uma prece, já é caridade. Né? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu posso fazer? Joana de Ângeles já disse através do Divaldo Franco, não há ninguém que é tão mal que não tem nada para oferecer. Né? Uma prece, uma oração, já é algo para alguém. De repente, aqui nos Estados Unidos, porque nós vivemos nessa sociedade, de repente uma palavra, de repente um bom dia para aquela pessoa que está ali se sente completamente invisível, porque ninguém passa, olha. Outro dia eu vi um filho que colocou um outdoor pedindo para que as pessoas ligassem para dar feliz aniversário ao pai. 250 mil ligações aconteceram no dia, dando feliz aniversário. E depois ele escreveu outro outdoor dizendo obrigado. E, né, é coisa simples. Né? São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia para poder melhorar. Então nós temos só que deixar de pensar que o problema está no próximo e está em nós mesmos, porque o próximo a gente não pode fazer muito. Mas as nossas atitudes a gente consegue mudar, basta ter vontade e, como o Emmanuel disse, disciplina, disciplina e disciplina. Falando ainda de Paulo de Tarso, mesmo que a gente falasse todas as línguas dos homens e a dos anjos, se a gente não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinge. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, amor e caridade. Tudo que eu falei, se você não levou nada dessa noite, amor e caridade, muita paz. Muito obrigado.